Olá, boa noite. O caso do jovem que teria acordado com a barriga aberta e o intestino para fora na praia do Ermitão, em Guarapari. Nossa equipe de reportagem esteve no local e ouviu uma testemunha que viu o jovem sendo socorrido. Os boletins de ocorrência que tivemos acesso afirmam que o casal usou drogas de madrugada. O rapaz de 21 anos está vivo, internado, e a polícia investiga o fato. O caso aconteceu entre os dias 15 e 16 de janeiro, nessa praia, a do Ermitão, uma das praias que compõem o Parque Municipal do Morro da Pescaria, localizado no final da Praia do Morro, em Guarapari. De acordo com relatos da secretária do parque, um casal de namorados teria tido acesso ao local por volta das 11 horas do dia 15, por um caminho alternativo, já que o parque estava fechado. Por volta das 4 horas da madrugada, funcionários foram avisados por uma jovem que um rapaz de 21 anos estava precisando de socorro. Ao chegar na praia, que fica a 1 quilômetro da entrada, os funcionários do parque se depararam com uma cena grotesca. Um jovem lúcido com a barriga aberta e as vísceras expostas. Parte delas tinham sido retiradas e estavam no chão. A pessoa que pediu ajuda era a namorada do rapaz, que estava ao lado dele. De acordo com o relato policial, o jovem teria contado aos socorristas e também aos policiais que veio para essa praia aqui, a do Ermitão, com a namorada, para os dois usarem drogas. Contou ainda que antes de adormecer, em conversa com a jovem, ouviu dela que o sonho que ela tinha era de ser médica. Ele adormeceu e quando acordou, não conseguiu levantar. Aí que ele foi reparar que estava com a barriga aberta e que o intestino dele, as vísceras, tinham sido retiradas do corpo e colocadas do lado, aqui na areia. O rapaz foi resgatado pelo SAMU, lúcido e acompanhado pela família, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Logo depois dos primeiros socorros, foi encaminhado para o Aparte Hospital na Serra. O rapaz teria ficado na UTI por alguns dias e, apesar do estado de saúde e da delicadeza da situação, ele já está no quarto, se recuperando bem, mesmo sem parte do intestino. A namorada dele já foi ouvida pela polícia, mas segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil, o delegado Alexandre Franco não quer falar sobre o caso. Alega que ainda não seria possível determinar o que aconteceu e a participação da namorada do rapaz nesse fato. O comandante do 10º Batalhão de Guarapari, o tenente-coronel Emerson Caos, informou que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima na época sobre um casal de namorados que estaria no local usando drogas. Foi uma denúncia anônima. O fato ocorreu do dia 15 para o dia 16, uma madrugada, né? E essa denúncia anônima informava que tinha um casal nessa praia do Ermitão. A Polícia Militar deslocou algumas guarnições para averiguar essa denúncia. Ocorre que um local é difícil acesso, de madrugada, e foi possível achar somente uma mochila nesse local indicado. Ninguém estava no local. Porém, no horário de 7 horas da manhã, nós recebemos a informação, que nós começamos a colher informações a respeito do fato, devido à mochila, que foi entregue na delegacia da Polícia Civil, que realmente, às 7h30 da manhã, o SAMU, através do 192, socorreu um rapaz cortado e foi entregue no São Lucas, 7h30 da manhã, Vitória. Essa senhora não quer aparecer, mas contou que ao chegar para trabalhar, de manhã cedinho no domingo, viu o rapaz sendo socorrido e estava banhado em sangue. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi 2 ambulâncias. Quando ele chegou aqui, estava a mãe, não sei se era a mãe ou era parente dele aí. Aí já chorando, aí chegou perto, cheguei perto, eu olhei aquela coisa mais feia, assim, estava todo ralado, que a água veio enrolando ele, né? Eu pensei nisso, né? Aí todo ensanguentado, aí botaram ele na ambulância, ficaram com ele aí. Aí depois levaram, estava todo ensanguentado, feio mesmo. Os parentes dele estavam aqui, a senhora acredita? Tinha a mãe dele, acho que eu não sei se era a mãe ou era a tia, né, que estava chorando, e uma moça também. Uma moça, a senhora acha que idade da moça, assim, 22? Eu acho por aí, acho que tinha menos, uns 20 anos por aí ela tinha. Agora a investigação continua. Sobre esse caso, que tem ganhado repercussão no meio médico, há fatos que ainda deverão ser esclarecidos,
como a declaração da mãe do rapaz ao delegado, ao ser ouvida, que alegou que o jovem teve o abdômen aberto por um acidente de moto. O delegado Alexandre Franco continua com diligências nesse caso. Olha, a Polícia Civil diz que já iniciou diligências para investigar o caso. Até o momento, não há como afirmar que a namorada da vítima esteja envolvida. Nenhum suspeito foi detido. Sobre o estado de saúde do jovem, o Vitória Parte Hospital diz que o paciente está internado desde o dia 16 de janeiro, depois de passar por um atendimento em outra unidade. Ele segue internado, mas o hospital não tem autorização para fornecer o estado de saúde. Mas em foto que circula nas redes sociais que seria do jovem, ele aparece ao lado de familiares e aparenta estar bem. Um corpo sem a cabeça e um dos braços foi encontrado na serra. A polícia foi acionada por uma pessoa que passava pelo local. O corpo estava perto de um portão de um terreno baldio, às margens da rodovia Norte-Sul, no bairro São Geraldo. A PM afirmou que tinha marcas de queimaduras e estava em avançado estado de decomposição. E a suspeita é de que a vítima seja uma mulher. No local, a perícia da Polícia Civil recolheu roupas femininas e também uma tesoura. O corpo foi levado para o DML de Vitória. 3 irmãs foram estupradas em Cariacica, entre as vítimas, uma adolescente de apenas 17 anos. Ela não consegue esquecer um dos piores dias que viveu ao lado das irmãs. As 3 jovens foram estupradas e agredidas por um homem sob ameaças. Voltavam de uma festa quando os abusos aconteceram. Ele chegou puxando meu braço, abrindo a porta e puxando meu braço, falando, vem cá, vem cá. E tipo, ele tava com um negócio na cintura, não deu pra perceber que era uma arma. O abusador ainda disse que elas poderiam escolher entre serem estupradas ou mortas. O tempo todo ele ameaçando a gente, falando que vai matar a gente. E mandou a gente ter a escolha, ou morrer ou ser estrupada, né? Após serem violentadas, as irmãs foram deixadas no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão revela que 77% das mulheres têm medo de serem violentadas na rua. A sensação de insegurança só aumenta dependendo do horário e do meio de transporte utilizado. Elas mesmo, por vezes, ficam com vergonha, se sentem culpadas de alguma maneira por aquilo que aconteceu. Só que elas não têm culpa jamais. Elas não têm culpa jamais de um crime desse que é repugnante. A culpa desse crime é do autor do fato. Quem passa por esse tipo de crime deve denunciar imediatamente à Delegacia da Mulher, onde será prestado todo o apoio especializado. Não se calem jamais. Que elas busquem as delegacias, que elas denunciem, para que esses homens que praticam essas condutas criminosas e repugnantes sejam devidamente investigados e punidos também. As irmãs vítimas do abusador denunciaram o caso no plantão especializado da mulher em Vitória. Esperam agora que o criminoso seja identificado. Quero justiça agora, né? Porque, nossa, foi uma coisa horrível. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Um casal de amigos foi morto a tiros e pedradas na Serra. A motivação do crime ainda é um mistério. Asclepíades Vieira Soares, de 31 anos, e Laís Paula de Souza, de 25, voltavam para casa quando foram surpreendidos pelos criminosos. Os bandidos chegaram de carro atirando. Testemunhas ouviram mais de 10 disparos. O crime foi em Balneário Carapebus. Mesmo feridos, os dois tentaram correr, mas foram atingidos com pedradas na cabeça. A mulher de Asclepíades está grávida de 4 meses e não tem ideia do que pode ter motivado o crime. Até o momento, ninguém foi preso. Vamos mudar de assunto, gente. Um temporal provocou estragos em Guarapari. A chuva forte com um vendaval destelhou o comércio, deixou um restaurante nessas condições tudo destruído, viu? E tem alerta de mais chuva para pelo menos 40 cidades do Espírito Santo. O vendaval assusta. Ele tomou conta das ruas de Guarapari. Na tarde de hoje, o município registrou uma chuva de granizo. Caindo gelo em Guarapari, isto é incrível. Nesse vídeo dá para ver as pedras de granizo batendo no telhado da casa. Vários pontos da cidade ficaram alagados com a chuva. Um outro vídeo registrou uma espécie de redemoinho em uma rua do município.
Durante essa segunda-feira, mais chuva no interior do estado. Em Cachoeiro, no bairro Coronel Borges, o vento arrancou parte das palmeiras do canteiro. Uma outra rua ficou totalmente alagada. A água descia com muita força. Nossa, tá uma massa, cara. A chuva também tomou conta de outros municípios do interior. Em Mimoso do Sul, um telhado soltou da estrutura do posto de gasolina e foi lançado em direção a um caminhão estacionado. Em Ibiraçu, o vento forte arrastou as espreguiçadeiras e cadeiras de um clube. Além disso, destruiu parte do telhado do local. Na cidade de Aracruz, árvores caíram no meio da ES 257 e interditou a via que liga o município a Ibiraçu. Estamos na época, que mais chove no ano, e as chuvas nessa época é muito comum, a combinação do forte calor e da presença de umidade do ar. E esse tipo de combinação, ele gera nuvens de tempestade, de grande desenvolvimento vertical e que resulta, em grandes volumes de chuva num curto período de tempo. Além da chuva, o tempo abafado também tem incomodado os capixabas. Você deve estar sentindo por aí esse calorão todo, né? Pois é, essa época do ano é muito comum para essas mudanças no clima, tempo de muita instabilidade. Em alguns pontos da Grande Vitória, principalmente, a gente já tem observado a ocorrência dessas trovoadas, que tem, em alguns pontos, uma chuva um pouco mais forte. Então, por esse motivo, a gente sempre remete as pessoas a acompanharem a previsão do tempo, até mesmo para poder se precaver por esse tipo de situação. O fim de semana foi de registros curiosos na Grande Vitória. Um nevoeiro em Vitória e em Vila Velha ganhou as redes sociais. E, é claro, a curiosidade dos capixabas. A terceira ponte ficou toda encoberta com a densidade da névoa. Outro espetáculo que encantou foi o amanhecer com o céu avermelhado. Para os próximos dias, o capixaba precisa de atenção. Um boletim do INCAPER foi emitido para cerca de 40 municípios do Espírito Santo. Ele é um alerta para o risco amarelo de chuva forte em cidades da região do Caparaó, sul e serrana do estado. O aumento nos casos de Covid e a suspensão das cirurgias eletivas, aquelas sem urgência. Os detalhes já no retorno do TN2. TN2 de volta, a Covid-19 continua fazendo vítimas no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas, o estado confirmou 34 mortes pela doença, 13.896, isso novos casos, viu? Já são mais de 13.500 mortes desde o início da pandemia e passamos a marca dos 848 mil casos confirmados da doença. As cirurgias eletivas estão suspensas no estado por 2 semanas. A decisão é devido ao aumento da ocupação de leitos devido aos casos de Covid. Maria Lúcia passa a maior parte do tempo deitada por causa das fortes dores no joelho direito. Ela conta que em 2017 operou o joelho e foi necessário colocar uma prótese. Mas há 8 meses a prótese se deslocou. Ela não conseguiu agendar a cirurgia pelo SUS e entrou na justiça. O caso dela foi considerado urgente, mas, segundo a dona de casa, o Estado considerou que o procedimento é eletivo, ou seja, pode ser agendado sem a necessidade da urgência. Eu não posso andar porque corro o risco de ela comer o osso e eu corro o risco de não poder nem colocar outra prótese mais, ficar sem andar. E a dona de casa ficou mais preocupada ao saber que o governo do estado cancelou as cirurgias eletivas devido ao aumento dos casos de internação e morte por Covid no Espírito Santo. Fico preocupada porque eu estou com muita dor. A pior coisa que tem para mim é ir no banheiro. Para mim é muito ruim. Para mim me levantar, não posso sentar em lugar baixo para me levantar. E devido ao aumento dos casos de Covid aqui no Espírito Santo, a Secretaria de Saúde cancelou as cirurgias eletivas por pelo menos 14 dias. A decisão também é válida para os hospitais particulares, que estiverem com mais de 85% dos leitos ocupados. Os recursos humanos destinados a cuidarem de pacientes com a Covid-19 e também para atender cirurgias eletivas estão competindo com a disponibilidade de leitos, para poder garantir tanto o funcionamento dos atuais leitos quanto as expansões necessárias na rede privada e pública. Foi tomada uma decisão de conjunto onde as cirurgias eletivas essenciais e não essenciais são aquelas que podem esperar 30, 90, 60 dias para poder ser realizadas, vão ser adiadas por um período de 14 dias. Os leitos da rede pública estão com mais de 81% de ocupação na UTI
e na enfermaria, devido aos pacientes diagnosticados com Covid. A informação do adiamento das cirurgias eletivas foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial. Nós queremos alertar a população que a medida foi necessária para poder garantir o atendimento e o acesso a toda a população, tanto na rede pública quanto na rede privada no estado do Espírito Santo. E o passaporte da vacina já começou a ser cobrado em restaurantes, bares e academias na Grande Vitória. A medida passou a ser exigida hoje devido à grande quantidade de casos de Covid nas últimas semanas. O casal Sérgio e Maria Lúcia veio de São Paulo curtir as férias aqui no Espírito Santo. Antes de entrarem no restaurante na Curva da Jurema em Vitória, eles mostram pra gente que estão com passaporte de vacinação da Covid em dia. Eu acho fundamental, né? Acho que demorou até para acontecer essa cobrança, né? Na época que nós estamos vivendo de pandemia, tem mais é que pedir mesmo, e ainda digital, porque estão falsificando a do papelzinho. E eles sinalizam que tiveram que mostrar que estão imunizados. Alexandre também apoia a medida. Foi cobrado na entrada. E como havia comentado, eu achei bom para dar segurança que as pessoas estão aqui dentro. A decisão do governo estadual em exigir a apresentação do passaporte vacinal começou a valer nesta segunda-feira. Quem for a bares, restaurantes, eventos, shoppings e academias deverão mostrar que foram vacinados. Caso contrário, a entrada não deve ser permitida. Aqui em Vitória, a Prefeitura disse que a fiscalização será feita através da vigilância sanitária em todo o comércio durante todos os dias da semana. E denúncias podem ser feitas através do 156. Segundo uma estimativa da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 320 mil pessoas estão com o ciclo vacinal incompleto, ou seja, não tomaram a segunda dose da vacina. Já nas crianças, será exigido as idades que podem ser vacinadas, a partir dos 5 anos. Para a pneumologista, a doutora Cileia Martins, a cobrança do passaporte vacinal pode evitar a contaminação da nova variante do coronavírus. É importantíssimo porque, através dele, nós vamos conseguir ver e também rastrear as pessoas que estão seguindo certinho o índice de vacinação. A gente tem que lembrar que vacina não é cura de Covid, mas através dela é que a gente está conseguindo vencer a doença, né? De forma mais branda, né? A forma, mesmo você pegando, a gente tem observado algumas pessoas, evidentemente, tiveram que ser internadas, independente de ser a primeira cepas ou as atuais cepas de mutação. Mas a gente observou que após o maior índice de vacinação, menos casos graves nós estamos tendo, porque, infelizmente, ainda tem pessoas que são contra a vacina, não fizeram nem a primeira dose, quanto mais as doses, né, que já foram estipuladas e também nem o reforço, infelizmente. O Ministério Público do Estado quer que a Grande Vitória tenha uma única classificação de risco. Uma notificação foi enviada ao secretário Nésio Fernandes. No pedido, a sugestão é de que seja considerada como referência a cidade que estiver com a avaliação mais grave. A medida valeria apenas para 6 municípios da Grande Vitória, diante do aumento expressivo de casos de Covid-19. A Secretaria de Saúde afirmou que recebeu a notificação e que o assunto será avaliado pela sala de situação. Em instantes, o governo anuncia aumento salarial para mais de 95 mil servidores estaduais. Nós já voltamos. Servidores estaduais terão um reajuste de 6% no salário a partir de fevereiro. Segundo o governo do estado, o projeto de lei com a proposta será encaminhado ainda esta semana para análise da Assembleia Legislativa. O aumento será dado a partir de fevereiro para mais de 95 mil profissionais, entre ativos, efetivos, comissionados e designação temporária, aposentados e também pensionistas. Um acréscimo anual de aproximadamente 400 milhões de reais na folha de pagamento. A gente fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.